E aí, terceirão, como é que vocês estão? Gente, estou sentindo muita falta de vocês, espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí conseguindo manter o foco de vocês. Sei que tem sido um período muito difícil, principalmente para vocês do terceiro ano que vão aí prestar um vestibular, vão fazer aí essa tão sonhada prova do Enem, que pode abrir as portas de vocês para a universidade. Mas, gente, mantenham o foco, mantenham um ritmo de estudos. Nós estamos fazendo o máximo possível para ajudar vocês, tá bom? Então, sigam aí as recomendações das autoridades, fiquem em casa, se resguardem, beleza? Na aula de hoje, gente, nós vamos dar continuidade em Biologia 1 ao nosso livro 2, aula 7. Nós vamos estudar as vitaminas, tá bom? Veremos as características das vitaminas, veremos a classificação das vitaminas e veremos as principais vitaminas. Tranquilo? Vem comigo, gente? Então, turma, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar comigo no livro, nós estamos lá no livro 2 de Biologia 1, na página 18, aula 7. Nós vamos estudar hoje as moléculas orgânicas vitaminas. Então, a gente continua aí estudando essa série de moléculas orgânicas, né? A gente já estudou em aulas presenciais os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as enzimas. Então, a gente segue estudando essas biomoléculas, né? No caso, hoje, nós vamos estudar as vitaminas, tranquilo? Então, vem comigo. Seguinte, gente, as vitaminas são substâncias orgânicas especiais. Por quê, professor? Porque elas não são fonte de energia, como é o caso, por exemplo, dos carboidratos ou dos lipídios, certo? E elas também não desempenham função estrutural, gente, como é o caso de proteínas, carboidratos e dos lipídios. Então, na verdade, as vitaminas, elas vão agir como coenzimas ou então precursoras de coenzimas. Tranquilo? Professor, e o que é uma coenzima? Uma coenzima, gente, é um tipo de cofator que é necessário para que algumas enzimas funcionem. Então, grande parte das enzimas do nosso organismo precisam de uma coenzima para funcionar. Então, as vitaminas, na verdade, elas vão ter funções reguladoras enzimáticas. Então, as vitaminas, elas não têm nem função de energia e nem função estrutural, mas elas têm função de regulação. Elas regulam diversas enzimas, tranquilo? Então, elas ativam diversas enzimas que são essenciais para o metabolismo dos seres vivos. Por isso que a gente diz que as vitaminas são substâncias orgânicas especiais. Então, tá aqui, ó, nós temos uma enzima, certo? Que no caso está inativada. Uma enzima na sua forma inativa, nós chamamos de apoenzima. Então nós temos aqui a coenzima, que está sendo desempenhada por uma vitamina, certo? Que vai se ligar à apoenzima para dar origem à enzima ativada, chamada de holoenzima. Tranquilo? Então, ó, essas enzimas, elas são ativadas pela presença das vitaminas. Tranquilo? Então, a enzima propriamente dita, ela é a parte proteica e a vitamina vai ser a parte não proteica desse complexo, que a gente chama de grupo prostético, tá bom? Então, o que a gente tem que ter em mente é que as vitaminas são cofatores enzimáticos, certo? Elas agem regulando a atividade de diversas enzimas. Para frente. As vitaminas, então, como eu acabei de dizer, são reguladores de funções fisiológicas. Então, grande parte das nossas funções fisiológicas são reguladas por enzimas. Naturalmente, então, serão reguladas pelas nossas ou pela presença de vitaminas. Tranquilo? O interessante, gente, é que as vitaminas, elas são necessárias em pequeníssimas quantidades para manter o bom funcionamento do organismo. Como assim, professor? Ora, se as próprias enzimas elas são requeridas em pequenas quantidades, do mesmo jeito são as vitaminas, elas também são requeridas em pequenas quantidades. As vitaminas não são produzidas em animais, certo? Com exceção, por exemplo, de
dos seres humanos, que conseguem produzir na sua microbiota intestinal a vitamina K, por exemplo, e com exceção, por exemplo, gente, de baleias e ratos, que conseguem produzir algumas vitaminas, tá bom? Então, nós temos essas raras exceções. Muitas vitaminas, gente, têm ação antioxidante, certo? Então, existem uma série de radicais livres, que são compostos que perderam um elétron, que buscam esse elétron oxidando alguns outros compostos, certo? O problema é quando esses radicais livres, eles oxidam proteínas, eles oxidam moléculas de DNA, causando mutações, tranquilo? Então esse é um problema muito grave. Então muitas vitaminas, elas se sacrificam, gente. Como assim? Se oxidando primeiramente, certo? Antes de outras estruturas que serão muito mais importantes. Então, as vitaminas são algumas importantes antioxidantes. Então, aqui, ó, eu mostrei essa tabelinha só para mostrar para vocês a necessidade diária em miligramas de alguma dessas vitaminas. Então, você consegue perceber que realmente elas são requeridas em pequenas quantidades no nosso organismo. Beleza? Como é que as vitaminas foram descobertas? Gente, as vitaminas, elas foram descobertas na época das grandes navegações. Percebeu-se que grande parte dos marinheiros, dos navegantes, passavam muito tempo em alto mar e tinham a sua alimentação desbalanceada, tranquilo? E com isso manifestavam alguns sintomas, como, por exemplo, fraqueza, hemorragias, né, desatenção e até mesmo poderiam levar a óbito. E eles percebiam que todos esses sintomas, eles paravam quando a tripulação se alimentava adequadamente de frutas, legumes, tranquilo? Então, a partir daí, descobriu-se que algumas doenças, elas eram prevenidas simplesmente com alimentação, que quando faltavam alguns alimentos específicos, essas doenças voltavam a se manifestar. Era o caso, por exemplo, gente, do escorbuto. O escorbuto hoje se sabe que é uma doença causada pela deficiência da vitamina C, certo? Então, na época, essa doença causou aí muitos prejuízos na tripulação, certo? Entre os marinheiros. Assim como, por exemplo, também uma doença chamada de beriberi, que é uma doença, gente, que tem um termo japonês que se chama não posso, não posso, devido à fraqueza que é ocasionada por essa doença, certo? Então perceberam que o beriberi, essa doença era causada pela deficiência da vitamina B1, certo? Hoje nós sabemos que é por decorrência da falta dessa vitamina, certo? Então a vitamina B1 ou tiamina é a principal doença, gente, relacionada a navegantes, certo? Porque eles passavam muito tempo em alto mar e a deficiência dessa vitamina fazia com que eles manifestassem uns sintomas dessa doença, conhecida como beriberi, fraqueza muscular, certo? Enfraquecimento. Então, tudo isso era característica da doença beriberi. Então, essa foi a primeira vitamina que foi conhecida, que foi descoberta, a vitamina B1 ou tiamina. Como essa vitamina, gente, é uma substância do grupo das aminas, né? Convencionou-se chamá-la ou chamar esse grupo de compostos reguladores de vitaminas. Embora a gente conheça outras vitaminas que não sejam aminas, né? São aldeídos, são ácidos, mas convencionou-se chamar ou utilizar o termo vitamina para todos esses compostos reguladores. Tranquilo? Para frente. As vitaminas, gente, recebem uma classificação. Elas são classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis. Tranquilo? As vitaminas hidrossolúveis, como o próprio nome diz para a gente, são vitaminas que se dissolvem na água, certo? São vitaminas solúveis em água. Elas são pouco armazenadas no organismo e seu excesso é eliminado pela urina. Então, é uma vitamina, gente, que é difícil de armazenar. Rapidamente, o nosso organismo elimina, certo? Então, fazendo com que a ingestão diária desse tipo de vitamina
seja extremamente necessária. Como exemplo de vitaminas hidrossolúveis, gente, nós temos a vitamina C e as vitaminas do complexo B, beleza? Para frente. Um segundo tipo de vitamina são as vitaminas lipossolúveis. São vitaminas que, ao contrário das hidrossolúveis, elas se dissolvem apenas nos lipídios, em compostos apolares. Portanto, são mais fáceis de armazenar, tá bom, gente? Permanecendo no organismo por mais tempo, certo? O seu excesso é armazenado no tecido adiposo ou no fígado, e como elas são mais fáceis de armazenar, geralmente hipervitaminoses são muito comuns a esse tipo de proteína, certo? Exemplos: vitaminas A, D, vitamina E e vitamina K. Então você pode ter vitaminas que são solúveis em água, as hidrossolúveis, ou você tem vitaminas que são solúveis em lipídios, as vitaminas lipossolúveis. Tranquilo? Para frente. Então pronto, agora a gente vai começar a estudar o grupo dessas vitaminas hidrossolúveis. Vamos começar pela vitamina B1. A vitamina B1, gente, é conhecida como tiamina, certo? Ela tem importantes funções como auxiliar na respiração celular. Então, a vitamina B1 ou tiamina é muito importante na formação do acetil-CoA, certo? Então, para que haja a formação do acetil-CoA, é muito importante que nós tenhamos na nossa dieta uma boa quantidade de vitamina B1 ou tiamina, tranquilo? E por que isso é importante? Porque através da formação da acetil-CoA, a gente consegue converter glicose em energia, tranquilo? Então, uma outra função importante é que a vitamina B1 mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso. Doenças pela falta ou carência da vitamina B1. Beriberi, né? Essa doença que eu acabei de falar, que inclusive determinou aí o conhecimento da vitamina B1. Significa não posso, né, gente? Perda de apetite e fadiga muscular são alguns sintomas da carência de vitamina B1. Onde é que você encontra a vitamina B1? Principalmente em vegetais de folhas verdes, certo? Cereais integrais em legumes, certo? Carne de porco ou em miúdos de carne, como por exemplo fígado, coração e rim. São em algumas fontes que nós podemos obter a vitamina B1. Então aqui, gente, ó, eu estou mostrando uma imagem de um paciente afetado pela doença beriberi. Então você vê que é uma pessoa que perde o tônus muscular, é uma pessoa que tem fraqueza muscular, certo? Tudo isso pela deficiência da vitamina B1 ou tiamina. Vitamina B2. Se vocês observarem, nós começamos a estudar o complexo B, né? Vitaminas do complexo B. A vitamina B2 é também chamada de riboflavina. Também é uma proteína hidrossolúvel, certo? Ela auxilia na respiração celular. Por quê? Porque a vitamina B2 ou riboflavina participa do processo de formação do FAD. Eu não sei se você lembra, mas o FAD, gente, é um transportador de elétrons muito importante na respiração celular. Então, por isso que a vitamina B2 auxilia no processo de respiração celular. Outras funções dessa vitamina: mantém a tonalidade saudável da nossa pele, bem como atua na coordenação nervosa e na produção de células sanguíneas, certo? Algumas doenças que são ocasionadas pela carência de vitamina B2, alguns sintomas: ruptura da mucosa da boca, lábios e bochechas, a gente chama esse sintoma de queilite, tá bom? Inflamação da língua, que a gente chama de glossite, inflamação da conjuntiva ocular e a presença de inflamações epidérmicas, chamadas de dermatites. Tudo isso aqui ocorre, gente, da deficiência, através da deficiência ou carência de vitamina B2, certo? Professor, onde é que a gente encontra vitamina B2? Leite e derivados, vegetais verdes, cereais e legumes, ovos e miúdos de carne, coração, fígado, etc. Tá bom? Vitamina B3. A vitamina B3, gente, também é chamada de niacina. Essa aqui vai fazer parte da formação do NAD e do NADP, que também são
transportadores de elétrons. Portanto, a vitamina B3 ou niacina também ajuda no processo de respiração celular. Mantém o tônus muscular e o bom funcionamento do sistema digestório, assim como atua na nossa coordenação nervosa. Então, a vitamina B3 aí vai ter importantes funções no nosso organismo. Uma importante avitaminose, uma carência da vitamina B3, gente, é uma doença conhecida como pellagra, cujo termo significa pele grossa. A pellagra também é conhecida como doença dos 3Ds, demência, diarreia e dermatite. Então, é uma importante doença associada à falta de vitamina B3. Né? Você encontra vitamina B3 em carnes magras, no fígado, no peixe, cereais e legumes. Tranquilo? Para frente. Olha só, mais uma vez aqui, né? Só mostrando as funções da vitamina B3, que também auxilia na respiração celular, porque produz os transportadores NAD e NADP, né? Mantém o sistema nervoso saudável, a pele saudável e o sistema digestório também em condições saudáveis. Para frente. Vitamina B6, também chamada de piridoxina. Olha só, gente, também é uma proteína hidrossolúvel e vai ter uma importante função, gente, de participar do metabolismo de nossos aminoácidos. Então, relembrando, os aminoácidos são as menores partículas das proteínas. Então, são os aminoácidos, gente, que vão produzir as nossas proteínas, certo? O metabolismo dos aminoácidos é formado por duas reações. Você tem a reação de transaminação e desaminação. Tranquilo? Então, o que acontece? A vitamina B6 participa desses dois processos de transaminação, né, que é quando você utiliza aminoácidos da dieta para produzir os outros aminoácidos, certo? E a desaminação é quando você retira o grupamento amina, NH2, dos aminoácidos para eles participarem do processo de respiração celular. Tranquilo? Então, a vitamina B6 é muito importante no metabolismo dos aminoácidos. Beleza? Deficiências da vitamina B6. Olha só, doenças de pele, extrema apatia, aumento na produção de ureia. Por quê? Porque você vai ter uma deficiência no metabolismo de aminoácidos. Portanto, você vai ter um aumento nessa produção de ureia. Onde é que você encontra a vitamina B6? Em cereais integrais, soja, milho, bem como outros vegetais, no fígado e em carnes magras. Tranquilo? Vitamina B9, também chamada de ácido fólico. Essa vitamina, gente, que também é hidrossolúvel, é muito importante na síntese dos ácidos nucleicos, especialmente na síntese das bases nitrogenadas do DNA. Então, você imagina que uma deficiência de vitamina B9, você vai ter uma série de problemas na produção de DNA, certo? A vitamina B9, aliás, também participa do processo de hematopoiese. Professor, o que é hematopoiese? Hematopoiese, gente, é um processo de produção de células sanguíneas. Tranquilo? Então, a vitamina B9 participa do processo de produção de células sanguíneas, bem como um importante processo que ocorre durante a gravidez, multiplicação celular. Então, a vitamina B9 está envolvida nesse processo. Beleza, gente? Carência de vitamina B9, anemia, glossite, né, que é inflamação na língua, lesões gastrointestinais, bem como diarreia, certo? Durante a gravidez, se a mulher tiver uma deficiência nessa vitamina, o que pode acontecer é uma malformação fetal, que gera uma doença chamada de espinha bífida. O que é isso, professor? O cordão nervoso, o tubo nervoso dorsal, ele não se fecha, sendo chamado de espinha bífida, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem. Quais são as fontes de vitamina B9, professor? Fígado, vegetais de folhas verdes, cereais, produção por bactérias da flora intestinal. Então, a gente, além de conseguir a vitamina B9 nesses alimentos aqui, gente, nós conseguimos produzir através da nossa flora intestinal bacteriana. Tranquilo?
Então, aqui mais uma vez, ó, mostrando as funções, né? A produção de hemácias, auxilia na síntese do DNA e na multiplicação celular, bem como na digestão e utilização das proteínas no nosso tubo digestório. Aí aqui a espinha bífida que eu falei, ó. Então, se a mulher, durante a gravidez, tiver uma refeição, uma dieta, aliás, pobre na vitamina B9, no ácido fólico, ela vai ter esse problemazinho. Esse problemazinho aqui, ó. A criança, né? No caso, isso aqui é o tubo nervoso dorsal. O tubo nervoso dorsal, ele não se fecha, gerando uma aberturazinha aqui, ó. Isso é chamado de espinha bífida. Tranquilo? Mais uma vez aqui, né, ó, o problema da espinha bífida em recém-nascidos. Geralmente, gente, esse problema ele é letal. O bebê nem sobrevive. Tranquilo? Vitamina B12, a última vitamina que a gente vai ver do complexo B. Essa vitamina, gente, também é a mais complexa dentre todas as vitaminas do complexo B. Também é chamada de cianocobalamina. Também é uma vitamina hidrossolúvel, tranquilo? É responsável pela síntese de nucleotídeos e pela formação das hemácias, hematopoiese. Portanto, se a vitamina B12 é responsável pela formação de hemácias, a gente parte então do pressuposto que uma possível carência dessa vitamina vai gerar anemia, certo? Só que a gente atribui um termo específico, anemia perniciosa, certo? Que é a produção baixa de hemácias pela deficiência de vitamina B12. Principais fontes. A vitamina B12, gente, ela não é sintetizada nem por plantas, nem por animais, certo? Nós conseguimos produzir através da nossa microbiota intestinal bacteriana, certo? E a gente encontra também, por exemplo, em carne, fígado, rins, e também a gente encontra em cereais, tranquilo? São algumas fontes aí da vitamina B12. Mais uma vez, funções da vitamina B12, né? Maturação de hemácias e síntese de nucleotídeos. E, por fim, a última vitamina hidrossolúvel, a vitamina C. A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico. Funções no organismo: mantém a integridade dos vasos sanguíneos e auxilia, gente, na formação do colágeno. O colágeno, gente, é muito importante na manutenção da nossa pele, porque o colágeno é uma das fibras que irão formar o nosso tecido conjuntivo. Então, a vitamina C é importante na formação do colágeno, portanto, na manutenção da nossa pele e mucosas da gengiva e tecidos conjuntivos em geral, certo? Bem como na prevenção de infecções. Tranquilo? Carência de vitamina C, o escorbuto, né? O escorbuto era aquela doença que a gente encontrava muito em marinheiros que passavam muito tempo sem se alimentar de frutas cítricas, por exemplo, e tinha uma dieta muito pobre em vitamina C. Então, eles tinham um enfraquecimento do tecido conjuntivo, especialmente das mucosas das gengivas, né? Gerando vários sangramentos e hemorragias. Outro sintoma, insônia e nervosismo em crianças, cansaço, apatia em adultos, alterações gengivais e dentárias e dores nas articulações. Tudo isso pela deficiência da produção de colágeno. Principais fontes. A gente encontra vitamina C em frutas cítricas como laranja, limão, né? Acerola, goiaba, kiwi, tomate, caju, morango, bem como a gente também encontra a vitamina C no couve e no repolho. Beleza? Mais uma vez aqui, funções do ácido ascórbico, né, gente? Auxilia na manutenção do sistema imunológico, uma vez que a gente imagina que as nossas mucosas são a primeira barreira, certo, de defesa. Então, se você tem a destruição das mucosas pela deficiência da vitamina C, então você também vai ter uma deficiência no seu sistema de defesa, tranquilo? A vitamina C mantém saudáveis e íntegros os vasos sanguíneos, bem como conserva os nossos tecidos conjuntivos. Deficiência, também já falei, né? Anemia, hematomas, sangramentos nas gengivas e amolecimento dos dentes, porque você tem uma deficiência na produção de colágeno na região aqui das gengivas. Tranquilo? Mais uma vez, mostrando o problema nas mucosas das gengivas, né?
E por fim, nós começamos a estudar agora, gente, as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são solúveis apenas em lipídios. Então vamos começar pela vitamina A. A vitamina A também é chamada de retinol. Elas vão ter duas funções importantes para a gente, essas vitaminas. Mantém saudáveis a pele e as mucosas, protegendo o nosso organismo contra infecções, bem como o desenvolvimento da nossa retina, né? Por isso o termo retinol. A vitamina A, ou retinol, gente, está associado com um complexo chamado de rodopsina, que é muito importante no processo de formação de imagens de penumbra, né? De pouca luminosidade. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina A, isso vai impedir o desenvolvimento desse complexo da rodopsina e vai impedir aí o bom funcionamento da sua visão. Tranquilo? Então, portanto, carência de vitamina A pode gerar infecções recorrentes, né? Ou uma doença chamada de cegueira noturna. Por quê, professor? Aquilo que eu disse. Porque vai atrapalhar o bom funcionamento da sua visão, especialmente da nossa visão de penumbra, cujos bastonetes, né, são células fotorreceptoras responsáveis pelas formas, né, estão envolvidas aí com essa vitamina A. Então, a cegueira noturna, gente, pode ser ocasionada, então, pela deficiência de vitamina A ou retinol. Xeroftalmia, né, também é um processo ocasionado pela carência de vitamina A, quando você tem uma falha na produção das lágrimas, né, desidratando os seus olhos, que pode, inclusive, levar à cegueira definitiva, tá, gente? Principais fontes: peixes, fígado, a gema do ovo, né? Você encontra nessas fontes a vitamina A já pronta. Porém, em vegetais de folhas verdes e amarelas, ou em raízes amarelas como a cenoura, você encontra os precursores da vitamina A. Certo? Está aqui, né, os alimentos ricos em vitamina A e aqui os alimentos ricos em beta-caroteno, que é justamente o precursor da vitamina A. Mais uma vez aqui, as funções da vitamina A, né? Desenvolvimento da visão, manter saudáveis a pele e as mucosas, desenvolvimento dos ossos e dentes. Aqui o problema na visão, né? Em decorrência da falta de vitamina A. E nós temos também uma vitamina lipossolúvel, gente, chamada de vitamina D, certo? Ou calciferol. É uma vitamina lipossolúvel, não é encontrada pronta nos alimentos, né? A gente encontra um precursor chamado de pré-vitamina D, que é convertida na vitamina D por ação da radiação solar. Por isso que é importante você tomar sol durante a infância, por exemplo. Qual a importância da vitamina D? A vitamina D, gente, está envolvida no processo do metabolismo do cálcio. Então, facilita a absorção do cálcio e também do fósforo no nosso intestino. Com isso, né, proporcionando então a formação correta de ossos e dentes. Uma carência, né, de vitamina D pode gerar raquitismo durante a infância, que são ossos fracos e mal formados, ou então, durante o estágio adulto, quando você tem uma deficiência de vitamina D, você pode desencadear uma doença conhecida como osteomalácia, que é a desmineralização dos ossos, tranquilo? Então, a carência de vitamina D gera aí graves problemas da formação óssea. Fontes de vitamina D, ou pelo menos da pré-vitamina D: peixes, fígado, leite, gema do ovo, cereais, tranquilo? São alguns alimentos que eu posso citar contendo a vitamina D. Aqui, exemplo de má formação, né, durante a infância, o raquitismo, em deficiência da vitamina D. Beleza? A vitamina E, gente, né, chamada de tocoferol, também é uma vitamina lipossolúvel, tem a função de promover a fertilidade e prevenir o aborto, muito importante na gravidez. É uma importante vitamina antioxidante, atua aí na remoção de radicais livres, né, por exemplo, do oxigênio, que pode causar o nosso envelhecimento precoce. Então, essa vitamina é muito importante, porque ela previne o envelhecimento precoce, bem como doenças do coração e outros problemas. Carência de vitamina E: pele escamosa, esterilidade masculina, né? Um problema muito grave aí
nos espermatozoides em decorrência da deficiência na vitamina E. E também, um outro sintoma é a geração de abortos espontâneos, tá, gente? Pela decorrência da falta de vitamina E. Onde é que você pode encontrar essa vitamina? Milho, nozes, abacate, no leite, alface e outras folhas, azeitona, óleos de amendoim, germe de trigo, margarina, etc. Tranquilo? E para finalizar, gente, uma importante vitamina é a vitamina K, também chamada de filoquinona, também é lipossolúvel. É muito importante porque essa vitamina K, ela participa do processo de coagulação sanguínea, gente. Então, existe uma proteína lá na nossa cascata de coagulação sanguínea que ela só é produzida na presença da vitamina K, certo? Se não existir a vitamina K, essa proteína não é produzida, portanto, nós vamos ter sérios problemas no processo de coagulação sanguínea. Por isso que, na carência de vitamina K, o indivíduo pode ter hemorragias recorrentes, tá bom? Principais fontes são vegetais em folha, tomate, amêndoas e castanhas. E essa vitamina também é produzida, gente, por a nossa flora intestinal bacteriana. Então, nós vivemos mutuamente com essas bactérias. Se vocês observarem, vitamina K, a vitamina conhecida como ácido fólico, também são produzidas pela flora intestinal. Então, o ser humano fornece abrigo e nutrientes para as bactérias da flora intestinal e as bactérias, em troca, fornecem compostos orgânicos como as vitaminas, por exemplo. Então, você observa que é uma relação mútua. Então, a vitamina K também, além de ser obtida nessas fontes aqui, também é produzida pela nossa flora intestinal. Às vezes, gente, nós temos que repor ou nós temos que complementar, né, essas vitaminas produzidas pela flora intestinal bacteriana, porque as bactérias não produzem na quantidade adequada. Então, a gente precisa, às vezes, complementar com a nossa alimentação. Tranquilo? Então, a gente observa que no estudo das vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, o quão importante é a gente ter, gente, uma alimentação balanceada. Por quê? Porque grande parte dessas vitaminas estão presentes em vegetais, em legumes, em cereais, tranquilo? Então, isso mostra o quanto é importante nós termos uma alimentação balanceada. Tranquilo? Que, mais uma vez, né, a função da vitamina K, auxiliando na coagulação sanguínea. E era isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. Tranquilo? Um abração e a gente se vê.